Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler hoje dos versos 40 ao 48. Amém. Deus é bom, Sua palavra é a verdade. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Temos alguns irmãos acompanhando em casa o culto. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, fazer essa leitura? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, verso 40. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então, um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher, no meio do povo, sofria, havia 12 anos, de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou a borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse: Mestre, a multidão toda te aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, sua fé a curou, vá em paz. Amém? Oremos. Podem sentar, amados. Mantenha sua Bíblia aberta para que assim todos possam ter a plena compreensão da palavra de Deus. Acompanhe comigo o contexto. Em Lucas capítulo 8, dos versos 1 ao 3, nós encontramos a passagem que fala do ministério de Jesus e de mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de várias enfermidades, e que essas mulheres contribuíam, verso 3, com o ministério de Jesus, contribuíam com, além das suas próprias ações, elas contribuíam com suas fazendas, com suas riquezas, com seus bens. Nos versos 4 ao 15, nós encontramos a parábola do semeador. Acompanhe comigo. A explicação da parábola está no verso 15, onde Jesus diz assim: E as que caíram no solo fértil representam os que, com um coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Todas as outras sementes caíram em terra infértil, ok? Amém. Todas as outras sementes, que nós sabemos que essa semente é o Evangelho, é a palavra de Deus, e quando a semente cai em terra infértil, ela não produz. Ou seja, a verdade, quando ela encontra uma pessoa que não a acata, que não a recebe e com uma plantação realmente em seu coração, essa pessoa não produz o fruto que a verdade deve produzir. E Jesus diz que, pelo contrário, tem algumas pessoas que essa semente, ela é germinada nessa vida e essa pessoa cresce como uma árvore, ok? E dá muito fruto. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Essa parábola é encontrada em todos os evangelhos sinóticos, ou seja, ela está também em Mateus capítulo 13 e em Marcos capítulo 3. Veja só, uma coisa interessante também está no verso 10, quando Jesus fala sobre os mistérios de Deus, do grego mysterium. Essa palavra mistério usada por Jesus aqui, ela se refere a uma verdade revelada apenas, escute, apenas para aqueles que são iniciados. O que quer dizer isso? Jesus está dizendo que as suas parábolas, elas só podem ser compreendidas por aqueles que
deram entrada no reino de Deus. Aleluia. Amém. Os que não deram entrada no reino de Deus não conseguem compreender as parábolas. Na verdade, eles apenas, ou no máximo, conseguem olhar para as parábolas e ver nelas uma história legal, uma história moral, uma história com contexto social, no máximo. Mas para os filhos do reino, as parábolas de Jesus são vida, são fé e palavras de vida eterna, né, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Claro, irmãos, o homem não nasceu de novo. Aquele que é nascido do Espírito, ele é Espírito. E aquele que é nascido da carne, ele é carne. Então ele não consegue discernir as coisas do Espírito. As palavras espirituais para eles são apenas palavras. Mas para aquele que é nascido de novo, a palavra de Deus, irmãos, ela é a verdade. Louvado seja Deus. Elas parecem loucura. E ele não consegue, ou seja, o homem natural não consegue entendê-las. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Porque isso é uma perfeita relação entre o ser humano e o Espírito de Deus. O Espírito Santo vem habitar no crente. Amém. E o Espírito Santo ensina ao crente as palavras de Deus. Amém. Jesus disse: Ele irá ensiná-los, relembrá-los todas as coisas que eu vos tenho dito. Amém. Glória seja Deus. Isso é a obra do Espírito Santo. Então, se é uma obra do Espírito Santo, só quem tem o Espírito Santo, só quem tem o selo do Espírito Santo, consegue compreender a palavra de Deus. Aleluia. Agora, o grande problema são aqueles que não conseguem compreender a palavra de Deus e pensam que conseguem. Eles leem e entendem apenas de forma natural a palavra, ok? E eles acham que é só isso. Só que não é, né, irmãos? As palavras de Jesus têm um peso eterno. Aleluia. Louvado seja Deus. Continua comigo, versos 16 ao 18. Estou falando ainda do contexto. Nós encontramos Jesus falando sobre a parábola da candeia. Vamos entender. A candeia, irmãos, era uma vasilha de cerâmica com um pavio. Nessa vasilha era colocado óleo, ok? Óleo de oliva. E ali acendia-se o pavio, mas eu não sei se alguém aqui alcançou as lamparinas que a gente tinha antigamente. Amém. Alguém alcançou? Amém. Pois é, a lamparina está muito moderna perto disso aqui, viu, irmão? A lamparina é uma revolução. Mas é aquele tipo de luz, só que ainda mais fraca um pouquinho, ok? E isso aí, irmão, essa candeia que Jesus fala aqui, Jesus diz na parábola, a candeia, ela é colocada num lugar alto, num pedestal. Ela não pode ser colocada embaixo da mesa, ela não pode ser colocada num lugar escondido, porque senão a sua luz não vai iluminar o local. Mas do que Jesus está falando, na verdade? Ele está falando da própria palavra de Deus, que é a verdade. Quer dizer, a verdade, ela tem que sair e se mostrar. A palavra é a luz, e a luz e a palavra tem que ser colocada para todo mundo ver. Amém. Entendeu? Ele está falando, a verdade é como luz, não pode ser mantida em segredo, porque ela tem um destino útil, ela vai produzir na vida daqueles que a ouvem. Então a candeia, ou a luz, é a própria palavra. Louvado seja Deus. E aí nós encontramos os versos 19 ao 21, a passagem que fala sobre a família de Jesus. No verso 21 diz assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles. Ele declarou que o parentesco com ele é espiritual e não primordialmente físico. Ou seja, irmãos, a família de Jesus, guarda isso que lá na frente vai servir muito para o nosso ensinamento. Tentam falar com ele, seus familiares. E a Bíblia diz que a multidão era tão grande que eles não conseguem chegar até Jesus e eles mandam um recado a Jesus. E quando esse recado chega, Senhor, tua mãe, teus irmãos estão aí fora. Jesus responde: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Eu digo, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Quem é a família de Jesus? Todo aquele que, conhecendo a palavra, o obedece. Glória a Deus, igreja. Amém. Versos 22 ao 25. Nós encontramos a passagem que fala no momento em que Jesus acalma a tempestade.
25, Jesus disse assim: então ele lhes perguntou: onde está a tua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Na verdade, irmãos, eles estavam assustados, porque eles tinham acabado de experimentar uma experiência de quase morte, ou pelo menos naufrágio. O barco estava quase indo a pique e Jesus estava lá. E eles ficam atemorizados, pensando que vão morrer, né? Jesus se levanta, depois de ouvir o clamor deles, e Jesus acalma a tempestade, acalma o vento, tudo lhe obedece. Mas Jesus tem uma pergunta para eles. Jesus diz: onde está a sua fé? Ora, Jesus estava no barco, né, irmãos? E Jesus estava chamou eles, né, para sair de uma margem do mar da Galileia e ir para outra. Ao fazer isso, Jesus já tinha dado a garantia de que eles iriam chegar do outro lado. Amém. Além de que ele era a própria garantia. Amém? Amém. E aí nos versos 26 ao 39 nós encontramos a passagem do Gadareno. Amém? Ou o endemoniado Gadareno. Verso 38. Depois que Jesus expulsa o demônio daquele homem, ok? Nós encontramos essa passagem aqui, ó, verso 38. O homem rogou-lhe que deixasse estar com ele. Então, perceba o seguinte, ok? Este homem, ele era atormentado por espíritos, ele vivia nos cemitérios, ele vivia nu, sem roupa. Já haviam tentado prender ele com correntes e com guardas, mas ele arrebentou as correntes e os guardas não puderam conter ele e ele saiu correndo, endemoniado, cheio de força. Ninguém na sua família, nem na sua região, conseguia dominar aquele homem. Jesus chega e expulsa o demônio dele, mandando que o demônio fosse sobre os porcos, ou a manada de porcos. Sabemos que os porcos desceram em direção ao precipício, né? Caíram e morreram. As pessoas daquela cidade, daquela região, melhor dizendo, né? Elas ficaram aterrorizadas quando viram aquele homem. Apesar de verem que aquele homem estava perfeito, aos pés de Jesus, ouvindo Jesus pregar, eles ficaram atemorizados e pediram para Jesus ir embora daquela região. Irmãos, vocês sabiam que ainda hoje tem gente que pede para Jesus ir embora? Quando é que se pede para Jesus ir embora? Quando você descobre o que a palavra é capaz de fazer e você diz: eu não quero. É quando você expulsa o Senhor. E é interessante que Jesus, sendo Senhor de tudo, ele permaneceu ali? De forma alguma. Ele não permaneceu. Não, vamos debater, vamos insistir, como muitos cristãos fazem. Vamos debater teologicamente. Não! Bom, foi embora. E foi. Existe uma divergência entre os evangelhos, né? De que essa região não seria a região dos Gadarenos, ou seria de outra região, mas já existe realmente estudos sobre isso e a teologia concorda que sim, era a região dos Gadarenos. Ok? E no verso 39... quando aquele homem, algo muito interessante acontece aqui, quando aquele homem que havia sido liberto de espíritos demoníacos, ele está ouvindo Jesus e sabe que Jesus vai embora. Olha o pedido dele. Aquele homem olha para Jesus e pede para ir com Jesus. Eu estou curado, eu estou liberto, eu quero seguir você para onde você for. A resposta de Jesus está no verso 39. Volte para a sua família e conte a eles tudo que Deus fez por você. Segura comigo. Qual foi a orientação de Jesus? Volte para a sua família e conte para quem? Vamos lá, igreja. Não. Vamos lá, vamos ler de novo, porque a Bíblia de vocês estava fechada. Vamos abrir, vamos lá. Volte para a sua família e conte tudo o que Deus fez por você. Agora, olha o que o homem fez.
E o homem foi pela cidade inteira anunciando. Glória a Deus. Amém. Pastor, ele desobedeceu a Jesus. Essa desobediência você pode fazer. Essa você pode. Porque Jesus sabia que ele ia fazer isso. Veja, isso aqui não significa literalmente desobediência, porque quando chegou lá na família dele, com certeza ele anunciou, entende, irmãos? Amém. Mas só que ele não perdeu a oportunidade. No caminho ele foi dizendo: ei, vocês sabem quem eu sou aquele que era endemoniado, mas agora olhe para mim, Jesus me libertou. Ele não ia perder tempo, irmãos. Foi no caminho anunciando o Evangelho, anunciando a Jesus. Que coisa boa, né, irmãos? E anunciava tudo que Deus tinha feito por ele. Versos 40 ao 48, nós encontramos a passagem da mulher do fluxo de sangue. Claro que essa passagem também fala de Jairo, né? Mas não é neste momento aqui que nós vamos nos deter hoje. Nós vamos nos deter na mulher do fluxo de sangue, ok? Que está no verso 43. Amém? Amém. Acompanha comigo. Uma mulher no meio do povo sofria 12 anos de uma hemorragia sem encontrar cura. Guarda isso comigo, irmãos. Isso aqui não era um problema de meses. Isso aqui não era um problema de 1, 2 anos. 12 anos. 12 anos é a vida de uma criança pré-adolescente. Há 12 anos que essa mulher sofria de uma doença. E se você não conhecer os contextos da Bíblia, você vai achar que o único sofrimento dela era esse. Mas este sofrimento provocava outros sofrimentos, não digo que maiores, mas tanto quanto este. E nós vamos ver isso nessa manhã. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. No mesmo instante, o quê? A hemorragia parou. Glória a Deus. Na mesma hora, no mesmo instante. Isso aqui não foi uma cura progressiva, foi instantânea. Milagre instantâneo na vida dela. E Jesus, ele percebe. Porque, olha, verso 45. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse: mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Na verdade, Pedro, aqui, ele faz essa pergunta para Jesus, como se ele quisesse dizer assim: Jesus, essa é uma pergunta meio tola, né? Eu tenho certeza que o Pedro, que lá na frente iria reconhecer que Jesus era o Messias, jamais teria feito essa pergunta. Mas quis Deus que este Pedro aqui, ainda em processo de conversão, fizesse essa pergunta. Senhor, multidão te aperta. Tu não pergunta quem está te apertando, quem está te tocando? E Jesus responde. Verso 46. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu virtude ou poder. Então, irmãos, na verdade, todo mundo estava tocando em Jesus. Os discípulos estavam fazendo ali o papel de seguranças, os mais próximos, mas todo mundo tocava em Jesus. Você sabe que quando um homem santo, um profeta ou alguém com a fama de curar pessoas andava, você pode ter uma ideia de que essas pessoas ficavam tocando. Você vê isso ainda hoje. Tem gente que está por aí levando a fama, falsos profetas, que estão por aí levando a fama de Jesus, de Deus conosco. E quando ele passa, quando esses homens passam, você vê pessoas tocando no ombro dele, querendo receber alguma coisa. Isso é idolatria. Só não é idolatria se o ombro for o ombro do próprio Jesus. Aí não é idolatria, porque ele é Deus. Amém. Entendeu? Então, vamos tocar aqui, vamos tocar. Estava todo mundo tocando em Jesus, mas nem todos tocavam pela fé. Verdade. É como hoje, irmão. Tem muita gente dentro da igreja, mas nem todos estão em fé. Verdade. E no dia do juízo final, nós vamos descobrir quem está em fé. Mas hoje, você e eu, nós devemos analisar a nossa vida para descobrirmos se estamos em fé. Amém. Porque se não estivermos em fé, tola é esta vida sem fé.
Aí sim, isso é tolice. É verdade. Ok? Glória a Deus. Eu percebi que de mim saiu o quê? Poder. Poder, unção, poder de Deus que estava ali no Deus conosco, Jesus. 47. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, você vai entender que essa mulher, ela queria permanecer anônima. Começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. A mulher sentiu no seu corpo que ela imediatamente foi curada. Ela sentiu no seu corpo que o fluxo de sangue parou. Isso é tremendo, irmãos. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vai em paz. Agora vamos conhecer um pouco mais dessa mulher. Vamos lá, irmãos? Amém. Primeiro que nos chama a atenção aqui, que Lucas narra, é que essa mulher procurava ser curada em segredo. Amém. Ela não era como aquelas pessoas que chegavam: Jesus, eu vim aqui receber cura. O Senhor pode orar por mim, o Senhor pode me curar. Não, ela andou entre a multidão, porém em segredo. Amém. A pergunta, irmãos, é por quê? Se você não entender o porquê desta mulher andar entre aquela multidão em segredo e tentar ser curada em segredo, se você não compreender isso, você não vai compreender o tamanho da fé dessa mulher. E eu digo para vocês, é muito maior a fé dessa mulher do que muita gente pensa. Verdade. Glória a Deus. Vamos entender, vamos lá. Primeiro, no verso 43, diz que ela sofria há 12 anos de quê? De uma hemorragia. Ok? Amém. Lucas diz que essa hemorragia já era considerada uma doença incurável. Aquela mulher, durante anos da vida dela, ela tentou obter cura naturalmente, mas já tinha sido conclusivo na vida dela. A sua doença é incurável. Você vai ter que viver com ela pro resto da sua vida. Quantos não estão nessa condição, né, irmão? E quantos não aceitam essa condição? Quantos não aceitam a palavra do médico como sendo a palavra final? Eu não estou desmerecendo a medicina, pelo contrário, eles estão falando o que eles entendem. Mas acima deles existe o médico dos médicos. Acima dele tem um Deus sentado num trono de glória e de poder, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Deus, ele cura. A palavra final nunca será dos médicos. Sabe quando? Aqui, eu não sei em outras regiões, mas aqui dizem assim: está desenganado pelos médicos. Pelos médicos, irmãos. Pelos médicos. Mas eu tenho visto muitos crentes que, quando ouvem essa frase, aquela pessoa está desenganada pelos médicos. Né? O que quer dizer? Aquela pessoa não está sendo mais enganada pelos médicos. É isso que quer dizer essa frase. E quando as pessoas ouvem isso, muitos crentes dizem: vamos orar entregando a Deus. Mas a fé deveria dizer: vamos orar para que a palavra final seja de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, era uma doença incurável. Ela, em Marcos capítulo 5, 26, diz que ela passou por diversos médicos. Podemos ter inteira certeza que aquela mulher, ela já havia passado por diversos médicos em tentativa de obter sua cura. Amém. A Bíblia diz também que ela gastou tudo que ela possuía. Você imagina só? Todo o recurso natural que aquela mulher tinha, todo o dinheiro, toda a riqueza, talvez bens, não sabemos quantos bens, mas em 12 anos ela gastou tudo que ela possuía. Significa o quê? Que ela ficou pobre para tentar obter a cura por meios naturais, por meio dos médicos, por meio da medicina. Porém, o que diz? Em vez de melhorar, ela ia de mal a pior. Quanto mais ela insistia para ser curada naturalmente, pior ela ficava. Cadê os crentes? Amém. Amém. Podemos concluir o seguinte, irmãos, que nem sempre o dinheiro é suficiente. Verdade. Verdade. Ah, tem tanta gente correndo atrás do dinheiro, né, irmãos?
Mas todos os milionários morreram também. É verdade. E alguns até levaram uma parte do tesouro para o seu caixão, porque eles pensavam provavelmente que eram faraós e queriam voltar um dia e pegar o tesouro que estava lá no caixão. Meus irmãos, tem até um provérbio que diz que caixão não tem gaveta. Não tem gaveta. Verdade. Efésios capítulo 2 diz que o homem é espiritualmente morto sem Jesus e é comparável a um defunto sobre um caixão. Verdade. Amém, queridos? Amém. Nem mesmo o dinheiro que essa mulher gastou completamente foi capaz de levar ela para uma condição melhor. Ela não poderia não ter sido curada, não poderia ter sido ter obtido com seus recursos uma condição melhor. Mas não foi isso que ocorreu. Ela ficou pior, diz a palavra de Deus. Verdade. Terceiro ponto. Esta mulher, ela desafiou a lei e a cultura da época para estar na presença de Jesus. Amém. Essa mulher desafiou a lei de Moisés. Ela desafiou. A lei dizia, faça isto. Ela fez o oposto. Amém. É muito importante saber disso, irmãos. Verdade. Porque o religioso, ele não entende até onde vai os limites do sim, sim e do não, não. Verdade. O religioso, ele não entende que a misericórdia prevalece sobre o juízo. Verdade. O que quer dizer isso, pastor? Que muita gente, irmãos, deixa de receber alguma coisa de Deus porque não sabe que a misericórdia de Deus é maior do que o seu próprio juízo, do que sua condenação. Como assim, pastor? Irmãos, você vai ver comigo que a lei dizia para essa mulher que ela não deveria estar ali. Verdade. Essa mulher não deveria estar ali onde Jesus estava, no meio daquela multidão. A Bíblia, a lei, quando eu disser a lei, eu estou falando da Bíblia. A Bíblia proibia aquela mulher de estar ali. Talvez você, na condição dela, estivesse em casa, dizendo, Jesus está passando na cidade, mas eu não vou lá, porque a Bíblia diz para eu não ir. E você bateria no seu peito e dizer, Deus sabe todas as coisas, aleluia, eu estou sendo fiel. Realmente, mas também perderia a cura. Verdade. Tem alguém me entendendo, irmãos? Glória a Deus. Perceba o seguinte, em versos anteriores, a família de Jesus, Maria, sua mãe, seus irmãos, tentaram chegar até Jesus. Eles conseguiram, sim ou não? Não. Vamos lá, igreja, sim ou não? Não. Não, por quê? Por causa da multidão. Eu pergunto, de novo, esta mulher, ok? Ela vai na direção de Jesus e consegue, mas não era uma multidão que estava ali impedindo? Verdade. Veja só, a família de Jesus não tinha a mesma necessidade que essa mulher. Podemos entender algo muito importante sobre a fé dela aqui. Uma fé perseverante. Amém. Uma fé persistente. Verdade. A fé dessa mulher, ela tinha toda a ferramenta para não estar ali e para não ser insistente. Ainda tinha uma multidão como uma barreira intransponível na sua mente, na sua frente. E na sua mente também. Verdade. Mas ela atravessou e o máximo que ela conseguiu foi tocar em quê? Sua hora. Na orla das vestes de Jesus. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Em Levítico capítulo 15, abre lá comigo sua Bíblia. Levítico capítulo 15. A partir do verso 25. Louvado seja Deus. Amém. Levítico 15, 25 diz assim: a mulher que tiver, isso aqui é a lei de Deus, tá bom, irmãos? Lei de Deus, da própria boca de Deus, transmitida por Moisés. A mulher que tiver hemorragia, ou que continuar menstruada, além do tempo normal, ficará o quê? Impura. Cadê? Vocês já acharam, irmãos? Amém. A mulher que passar do seu período normal, ela ficará como o quê? Impura. Diga comigo, igreja, impura. Impura. Que é o mesmo que suja. É o mesmo que intocável. É o mesmo que o oposto de pureza. Impura. Com
Existia a regra na lei para a mulher menstruada, e existia a regra para a mulher, era a mesma regra para a mulher que continuava menstruada, por algum motivo hormonal, algum motivo de doença. Verso 26. Qualquer cama em que ela se deitar, qualquer coisa em que ela se sentar durante esse tempo, ficarão impuras. E quem tocar na cama ou naquilo que ela se sentou, ficará o quê? Impuro. E deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar banho e ficar impuro até o pôr do sol. Isso aqui não era nem mais a mulher, mas quem tivesse contato com os locais onde ela esteve. Vocês estão acompanhando, irmãos? Vamos lá. As pessoas não podiam tocar em quem tinha hemorragia. Porque se tocassem, seriam considerados o quê? Impuros como a pessoa. Lembre-se, a pessoa já era considerada impura. Então ela tinha que se resguardar. Ela tinha que ficar, as mulheres, no seu período, elas tinham que ficar em casa escondidas. E elas ficavam lá na cama, numa cadeira, mas ninguém podia nem mesmo se aproximar. Estão comigo? Amém. Verso 28. Quando a hemorragia parar, ela deverá esperar quantos dias? Mesmo depois de passar o período de hemorragia, ainda tinha que esperar mais 7 dias. E durante esses 7 dias, ela era considerada o quê? Não, durante os 7 dias, ela era considerada o quê, igreja? Impura. Aprenda. Fica atento aos detalhes. Só depois de 7 dias é que seria considerada pura. 29. No 8º dia ela pagará 2 rolinhas e 2 pombinhos, e irá à entrada da tenda sagrada e entregará as aves ao sacerdote. Então, no 8º dia após a menstruação, pelo menos uma vez por mês, essa mulher, ou qualquer mulher, né, tinha que ir até o sacerdote e oferecer sacrifício. Este oferecerá como sacrifício uma delas como oferta para tirar pecados, e a outra como oferta que será completamente queimada, assim, na presença de Deus. Acompanha comigo. O Senhor, o sacerdote, fará a cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Agora olha comigo esse verso 31 e vai se lembrando da mulher do fluxo de sangue, tá bom? Essas leis são para livrar os israelitas de suas impurezas, a fim de que, o quê? O que diz aí? Diga aí em voz alta, o que diz? A fim de que não... O que, irmãos? Morram. A fim de que não morram por tornarem impura a tenda sagrada. Significa que as mulheres que estavam com hemorragia, seja natural, seja por doença, não poderiam entrar na tenda, ou seja, não poderiam ir para a igreja, como nós dizemos comumente hoje. Não poderiam ir para o tabernáculo, não poderiam ir para a tenda do Senhor, não poderiam ir para o culto. Elas eram proibidas de cultuar a Deus. Então, nós vemos 2 coisas aqui. Essas mulheres, elas não podiam ter vida social e elas não podiam ter vida religiosa enquanto estivessem com hemorragia. Só que a mulher de fluxo de sangue fazia 12 anos que ela não tinha vida social e não tinha o quê? Vida religiosa, comunhão com Deus. Entende o desespero dessa mulher agora? Entendem? Louvado seja Deus, irmãos. O tempo que ela tinha de doente, ela tinha de perda de vida social e religiosa. Veja só o tamanho da fé dessa mulher. Ela desafia a religião, ela desafia o cumprimento da lei. A lei de Moisés ela desafia, e ela desafia a sociedade. Porque, irmãos, dá a entender que essa mulher já era conhecida de pelo menos algumas pessoas ali. As pessoas sabiam do seu problema. Então você pode imaginar que essa mulher lá vinha e as pessoas... Essa era a atitude das pessoas. Lá vem ela, afasta. Deixa passar, sai. Se você tocar nessa mulher, você fica impuro. Mas essa mulher, irmãos, ela enfrenta todas as suas tempestades particulares para ir até Jesus, porque ela cria no seu coração
se eu somente tocar, ficarei curada. Amém. Amém. Verdade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bom, eu tenho uma pergunta para fazer, já aprendemos sobre essa mulher, e a pergunta que eu tenho para fazer para a igreja nesta manhã é: Jesus cura ainda hoje? Sim. Você acredita em milagres? Amém. Sabe, irmãos, a palavra milagre, aqui no Brasil e em diversos países do mundo, ela foi banalizada. O que significa isso? Quer receber seu milagre hoje? Levanta a mão que você vai receber seu milagre hoje. Quando você olha milagre, milagre é uma interrupção de Deus, uma interrupção sobrenatural de Deus. Amém. Amém. Na natureza, nas coisas naturais. Um milagre não é uma coisa assim que você faz, se prepara para receber o seu. Ninguém está preparado para receber milagre, não entendeu? Amém. Se você estiver preparado para receber um milagre, significa que não é milagre. Verdade. Porque o milagre é aquele que pega a mão atrofiada e põe de volta no lugar. É aquele que faz o aleijado andar. O que cegos vêm. Ninguém está preparado para isso. Cego, você está preparado? Para quê? Para ver. Não, eu estou com desejo, mas não estou preparado. Verdade. Ninguém fica preparado para um milagre. Mas hoje os milagres são apresentados como uma mercadoria. Venha aqui, quinta-feira será o culto dos... Mentira. E alguém vai me ouvir e vai ficar ligado com isso. Porque alguns dizem, mas eu recebi lá o meu milagre. Eu não sei qual foi, o que foi que você recebeu. Eu conheço milagres. Eu conheço milagres pela misericórdia de Deus, mas tem crentes que vão passar a vida inteira sendo fiéis a Deus, vão morar no céu sem experimentar um milagre na sua vida. Verdade. E sabe por quê? Muito simples. Porque os milagres eles têm um propósito. E muita gente pensa que o único propósito do milagre é que a pessoa receba a cura, receba o benefício de Deus. O propósito do milagre não é esse, você sabia? O milagre nunca foi para benefício das pessoas somente. Nem é o alvo principal. Hoje, irmãos, existem dois extremos. Existem aqueles que não acreditam mais nos milagres, né? De algumas vertentes teológicas, eles dizem que os milagres cessaram. Não existe mais milagre. Eles dizem que os milagres ficaram naquela época de Jesus e dos apóstolos. E existe até alguns que se aprofundam mais nessa ideia, que são os da teologia do deísmo. Como é que funciona isso, irmãos? Os deístas, eles acreditam que Deus realmente é o Criador de todas as coisas, mas eles acreditam que o Senhor criou o planeta e entregou na mão dos homens e acabou. E está tudo aí acontecendo através do efeito de causa e consequência. Ele acredita que tudo é causa e consequência. Vocês já viram? É como se fosse um relojoeiro que dá a corda no relógio, constrói o relógio, dá a corda e deixa. Eles pensam que Deus é assim, que ao mandar está aqui a sua própria custa. Mas Deus não é assim, irmãos. Porque se fosse assim, nós teríamos que negar que Deus interferiu na história da humanidade tantas vezes. Deus interferiu tantas vezes no Velho Testamento. Deus interferiu tantas vezes no Novo Testamento. Né? E já existem aqueles que são o oposto, que creem no milagre demais, que ficam lá na beira da praia dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, abre o mar aqui. Deus não vai abrir o mar vermelho, porque Ele já abriu. Ele não vai abrir sua praia, porque não há necessidade. Isso é falta de entendimento do propósito do milagre. Completamente. Senhor, eu estou aqui no rio, por favor, quando eu tocar no rio, faz o rio parar, porque o Senhor é Deus. Misericórdia, irmão. Dá vontade de dizer algumas coisas mais. Eu vou parar por aqui. É muito simples saber o que é um milagre, ou o propósito do milagre. É muito fácil discernir. É só você examinar para quem vai a glória. Tem supostos milagreiros no Brasil e no mundo. Milagreiros. Mas para quem vai a glória, é só você olhar. É só você observar se a glória está indo para eles. E muitos desses milagres são operados por espíritos malignos. Não são milagres, são falsos milagres. Ok? Está na Bíblia que o diabo teria poder para isso. Principalmente quanto mais vai se aproximando do final dos tempos.
falsos milagres, né? E está cheio de milagreiro por aí, mas quando você observa os supostos sinais de milagres, a glória não vai para Deus, não vai para Jesus Cristo, a glória vai para eles. Eles vão acumulando para si glória. A maior prova disso é que eles vão se tornando famosos. Verdade. Você não vê um homem e uma mulher sincera de Deus, um pregador, um evangelista sincero, que recebe glória. Verdade. Ele não recebe glória, irmão, permanece humilde. Glória a Deus. Nós temos homens e mulheres de Deus, como por exemplo, o maior evangelista das últimas décadas foi o Billy Graham, um homem que era levado para as maiores e mais importantes universidades do mundo para dar palestras, para futuros presidentes, levado para a presença de presidentes do mundo todo. E sabe o que ele fazia quando chegava lá? Eu vi ele próprio dizendo isso, num vídeo, claro. Eu vi ele dizendo: eu cheguei na presença de Margaret Thatcher, uma das mulheres mais influentes do século passado. Ele disse: eu orei a Deus perguntando como eu poderia evangelizar aquela mulher, porque a mulher era muito importante. E Deus deu a direção para ele de como ele evangelizar aquela mulher. Meus amados, e ele foi lá e disse que a mulher era conhecida como Dama de Ferro, só para você ter uma ideia. Certo? E ele chegou lá e evangelizou ela. Disse que quando a noite fluía, quando terminou, ela olhou para ele e disse: eu tive com você uma conversa muito boa. Ele pede Bíblia nela, irmão. Humildade, irmãos. Humildade. Porque o propósito número 1 dos milagres é dar glória a Deus.